Começando, então, a terceira e última parte da aula, eu pergunto a vocês, e pergunto mesmo, quem está correto? Os pseudos revolucionários, pequenos burgueses, né? O cara, quando é revolucionário, assim, marxista, ele adora dizer, seu pequeno burguês, né? Você... e o pobre gosta, né? Hoje no Facebook o chamado, como é que é o nome? Vocês chamam aí? Vocês gostam? Pobre de direita? Mais ou menos isso. Né? Só que em vez de pobre de direita é o seu pequeno burguês. Ou seja, tu acha que faz parte da burguesia, mas na verdade, né? No fundo tu não faz. Né? Tem uma falsa visão de poder, tem uma falsa visão de mundo, digamos assim. É o pobre metido a rico, como eu diria. Né? E vocês, pobres mortais, diriam revolucionário, né? Vocês acreditam que o Estado é um local de conciliação entre as classes sociais? Isso é uma ilusão. Né? Se não houver uma mudança revolucionária, essa organização capitalista, exploradora, vai continuar existindo na visão dos Lenin, na visão dos revolucionários tipo Lenin. E isso, pessoal, isto é extremamente, repito, isso é extremamente importante dentro do pensamento de esquerda marxista. Porque a crítica aos mencheviques, aos sociais-democratas alemães, tá? Para quem não sabe, o Partido Social-Democrata Alemão era o maior partido, né? O que representava talvez assim um grande a esquerda, né? Ali quando Lenin, no início do século XX, tá? Inclusive depois há uma perseguição por parte lá dos nazistas, do Partido Nacional Socialista, os nazistas, para quem não sabe, né, a partir de 30, em relação a membros do Partido Socialista, né? O Hitler e o pessoal do nazismo odiavam os socialistas. Então, afinal, dá ou não para haver uma conciliação? Tá? Dentro de uma ideia de eu já adianto para vocês, tá, que teoricamente falando, né, dentro de um quadro teórico, tá, na nossa ideia de democracia liberal representativa, que eu vou explicar mais tardiamente nessa disciplina, essa ideia de conciliação, ela só faz sentido em uma visão que não é marxista-leninista. Ou seja, a visão leninista, ele morreu, ele deixou, não tem como ser interpretado, ele é bem claro quanto a isso, quando eu vou mostrar isso para vocês, tá? Na aula que vem, não tem como, tá? Ter uma conciliação. E aí, pessoal, eu já vou adiantar, tá, a atividade de vocês, não vou deixar para o final, vou ver quem está realmente atento às aulas aí, para não pular os vídeos, para não ter malandragem de aluno, quem está correto? Mas é a minha pergunta para vocês, mas eu quero seriedade na resposta. Como é que eu quero essa atividade? Da mesma maneira que a atividade da aula anterior, de 1 a 2 páginas, eu também quero uma atividade escrita, tá, que vai ser entregue por e-mail, dentro do período ali de uma semana após essa aula, tá? E vocês vão me dizer, tá, a opinião de vocês, mas eu não quero uma opinião senso comum, assim, eu quero uma opinião a partir da leitura que vocês vão fazer sobre Lenin, a partir da leitura dos textos, né? Uma leitura com consciência, né? Eu não quero senso comum ler mais, vocês não estão mais no primeiro semestre, né, pessoal? Vocês já estão no 4º semestre. Eu quero uma leitura mais madura, tá, de vocês. Vamos ver o quanto vocês são maduros ou não na sua resposta. Eu quero ver o grau de maturidade de vocês. Então vocês vão me falar entre 1 a 2 páginas a visão
sobre se vocês concordam mais com Lênin, se realmente o Estado e a maneira de organização do Estado é uma maneira na qual nós conciliavam as classes sociais, ou se o Estado, na verdade, ele é um ambiente de conciliação de classes, justamente para a gente conseguir, né, seguir democraticamente, enfim, conciliando algo, né, nesse sentido, fazendo as disputas, mas que dentro daquele Estado, da maneira organizada, da maneira como ele é. Tá? O que vocês acham? Tá? Eu quero uma opinião sobre isso que vocês me deem. Então essa vai ser a atividade, eu já expliquei a atividade, ok? Força Armada separada, prisões, burocracia. Na chamada State Building, o que é isso, professor? Construção do Estado capitalista. É indispensável algumas instituições que reforcem o caráter do direito burguês. Tá? Isso é indispensável. Isso Lenin mostra, isso aí é uma coisa óbvia, tá? Mas que talvez para um estudante aí que está aprendendo, talvez não seja tão óbvio. Então, tu tem que organizar de uma tal maneira o Estado que tu precise, tá, fazer com que a propriedade privada, por exemplo, seja protegida. Ô pessoal, vocês já viram o que é aquela, como é que é o nome? Reintegração de posse? Às vezes quando há uma ocupação, vocês já viram? Né? Dei uma olhada, enfim. Ela representa, né? Ela é a representação pura do sistema de proteção à propriedade privada. Em todos os países capitalistas, né, vai ter então uma proteção contra essa propriedade. Né? Alguns países mais, outros menos. Inclusive, em alguns indicadores desses liberais, né, de proteção à propriedade, quanto mais protegida ela estiver, os contratos também, né, mais seguro é um país em termos de economia de mercado. Tá? Inclusive, eu acho, por exemplo, opinião minha, tá, do professor aqui de vocês, os Estados Unidos, comparativamente ao Brasil, é mais duro ainda em relação a isso, protege mais a propriedade privada, tá? Por algumas características que eu acho que resguardam. Então, eu acho que os Estados Unidos ainda é mais forte nesse sentido de proteger a propriedade privada do que no Brasil. Ainda que no Brasil também eu acho que seja bastante protegida, né, o direito, mas eu ainda acho que tem alguns aspectos assim que às vezes o direito brasileiro ele não protege tanto quanto, por exemplo, o direito norte-americano à propriedade privada. Mas é uma opinião minha, tá? Mas ainda assim o Brasil é um país extremamente capitalista, obviamente. Tu tem toda uma constituição, né, de uma burocracia, ou seja, de funcionários públicos que vão, enfim, manter esse sistema capitalista burguês, né, que não só os policiais, que obviamente protegem a propriedade privada, mas que também, né, a organização, a maneira como se dá, né, as relações, por exemplo, de trabalho, são relações burguesas, tá? Então hoje, por exemplo, é passível, diferente do socialismo, se tu tiver um capital, poder, entre aspas, né, ou não, enfim, cabe cada um julgar a exploração da mão de obra, né? Então o capital, né, mundial, nos países capitalistas, ele vai para onde, por exemplo, a mão de obra é mais barata. Quanto mais barata a mão de obra, meu Deus, aqui está muito baratinho e tal, né? Tem uma amiga minha, né, dona de uma grife aí, de uma roupa aí, que ela diz assim, não, nós mudamos a nossa empresa, assim, o setor produtivo para o Nordeste, porque lá a mão de obra paga metade do que pagaria aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Conheço empresários e tal. Ou seja, tu vais para onde né, a mão de obra seja mais barata para explorar, né, no sentido, seja pejorativo, não seja, mas no sentido de obter mais rendas para si, para a empresa, né, para ter uma margem melhor de mais-valia. Ok, pessoal? E também aquilo, né, a constituição dos impostos, né, ela é extremamente relevante, isso para qualquer
país, etc., né? Mas porque sem imposto, né? Sem isto, não há Estado. O Estado ele tem que ter esse imposto para justamente, os impostos, né? Para justamente fortalecer essas instituições democráticas, burguesas, assim, né? Vamos falar aqui em burguesas, né? Que nós estamos falando de Lenin no início do século XX. Sobre o sufrágio universal, o que o Lenin teria direito? Ou seja, ao direito de votar e poder ser votado, mas principalmente ao direito de votar, né? Se refere ao sufrágio. Lenin diz o seguinte: os democratas pequeno-burgueses, do gênero dos nossos socialistas revolucionários e mencheviques, e os seus irmãos, os social-patriotas e oportunistas da Europa Ocidental, esperam precisamente mais alguma coisa do sufrágio universal. Partilham e fazem o povo partilhar da falsa concepção de que o sufrágio universal, no estado atual, é capaz de manifestar verdadeiramente e impor a vontade da maioria dos trabalhadores. Ou seja, aqui Lenin ele faz uma crítica forte, né? Inclusive Lenin ele é um pouco ácido e tal, ele estava aqui sendo, esses socialistas revolucionários, esses mencheviques, ele está aqui ofendendo, tá? Esses oportunistas. Dentro do estado atual burguês, tu não tem como mudar as coisas por meio do sufrágio universal, vai dizer Lenin. Só que aí, pessoal, aí eu tenho que também fazer um adendo, né? O Lenin, ele diz que ser votado, é um instrumento de dominação da burguesia. Esse negócio, esse capitalismo, essa democracia burguesa não nos serve. Tá? Então, dentro do marxismo ortodoxo, né, o marxista-leninista, o voto, ele não é o voto da maneira como a gente concebe o atual Estado democrático, tá? De lá, tu vai lá, vota num representante, enfim, elege um cara do parlamento, dentro de um Estado, assim. Tu não consegue emancipar o proletariado, tá? Muitas vezes, justamente, os teóricos, principalmente os teóricos, eu diria, liberais da democracia, eles vão discordar disso, né? É a grande crítica ao marxismo, né? A esta maneira de conceber o socialismo, tá? E aí tem uma polêmica em relação se Marx já tinha essa concepção ou não, né? Ou se foi uma questão leninista mesmo que Lenin conheceu, tá? Agora, eu não posso, como um professor de teoria da democracia, falar algumas questões contextuais que são relevantes que alguns professores, doutores por aí não falam. No início do século XX, nós estamos falando das primeiras 2, 3 décadas ali, né? No caso, 1917, que é a obra, não existia quase experiência democrática em lugar nenhum no mundo, pessoal. Me desculpem, mas o processo democrático, ele, por exemplo, quando você vai lá ver o filme num lugar que se diz extremamente avançado democraticamente, é a luta política das mulheres poderem votar, por exemplo, na Inglaterra. Claro, pessoal, existia já uma certa liberdade de sistema, existia sim uma liberdade de expressão muito maior que na Rússia ou que em alguns países, mas o fato é que não havia nenhuma democracia madura na época, né? O Lenin olhava para a Inglaterra e via aquilo ali e tal, etc., mas não era um grande exemplo de democracia ainda, né? Aumentou depois, acho que na década de 30, bastante o voto e quase ficou universal, se não universal, na Inglaterra, mas o fato é que tu não tinha, assim, estava nascendo essa experiência de democracia representativa, ou seja, não era uma experiência ainda sólida para Lenin ter uma conclusão mais diferenciada, eu diria, sobre a atual democracia. Era a visão que ele tinha sobre a democracia que ele conheceu. Lenin morreu em 1924, pelo amor de Deus. Lenin não conheceu todo o processo, né, que houve depois, a Segunda Guerra, nada disso aí Lenin viu. Lenin já estava morto e enterrado há muito tempo, né? Então a nossa visão é uma visão de 100 anos depois. Está fazendo 100 anos que acabou a Revolução, a Guerra Civil na Rússia, que vai levar ao socialismo. 100 anos, um século, isso é muito tempo, pessoal.
Ele escreveu há mais de 100 anos a obra. Então isso tem que ser contextualizado também, né? Isso é importante. Ou seja, talvez ele não viu todo o welfare state, todo o estado de bem-estar social, que eu vou falar sobre isso nessa disciplina, que no século XX foi construído dentro do capitalismo, dentro das democracias burguesas capitalistas. Ele não viu essa construção. Ele não viu a época de ouro do capitalismo e o que significou isso. Também não acho que ele tivesse uma mudança de opinião tão radical assim, mas é difícil dizer. Eu só quero dizer que nós temos que contextualizar que as democracias que existiam à época, as mais avançadas, nem as mulheres votavam ainda. Algumas até as mulheres já votavam, tá? Ele já tinha visto isso historicamente, ali no final do século XIX, início do século XX, já tinha alguns países que tinham iniciado esse processo em relação, por exemplo, ao voto feminino, né? Mas ainda com algumas exclusões, enfim, etc., bastante claras a respeito de parcelas, né? Os negros em alguns estados no sul dos Estados Unidos só foram conseguir votar, às vezes eles poderiam, mas eles eram linchados, né? Ali na década de 60, década de 50, pós-segunda guerra, né, pessoal? Então vamos combinar que não era um grande exemplo nenhum democrático, e às vezes não é ainda, né? De, por exemplo, a ideia de democracia racial, mesmo nos dias de hoje. Imagina nós falamos nos primeiros anos do século XX, né? Nas primeiras décadas do século XX, né? Então ele não conheceu essa experiência democrática sólida. É isso que eu gostaria de dizer para vocês. Mas isso não significa que o debate acaba por aí, que hoje todo mundo deu uma maravilha. Justamente a gente tem que perceber o que é o voto, né? E se realmente o voto ele continua sendo um instrumento de dominação das classes superiores, né? Burguesia, os ricos, tá, pessoal? Para ser mais claro. Ou se não, ou se o voto realmente ele é um motivo de emancipação, ou ele realmente traz mudanças políticas importantes para as pessoas, né, para o povo, digamos assim, grande parte do eleitorado dos países capitalistas. Ok, pessoal? Então, gostaria de agradecer aí a audiência, a paciência de vocês, e gostaria de convidá-los a continuar, então, lendo o Estado da Revolução. Espero que eu tenha dado uma boa introduzida aí em vocês, tá, pessoal? E vamos que vamos, e a próxima aula da semana que vem vai continuar sendo Lenin. Era isso, forte abraço.